Olá, queridos. Que bom voltar aqui, estar com vocês. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o cristão e as ideologias. Então, como eu tinha falado nos stories, as ideologias não se trata só de ideologias de gênero, né? O que muitas pessoas podem achar e ter esse equívoco, não. Então, por isso são as ideologias, o cristão e as ideologias. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que se estamos falando do cristão e das ideologias, e se há relação entre ambos, então precisamos falar sobre Cristo. Jesus Cristo ele não era partidário. Ele não lutou por liberdades individuais, ele lutou pelo coletivo. Ele veio como homem à terra. Ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Ele não pecou. Ele era o Verbo. Ele é o Verbo. Ele criou o mundo. E não, ele não é o autor de nenhum manifesto sobre alguma desobediência civil. Jesus Cristo ele veio para trazer as boas novas, que é o Evangelho. As boas novas que salva. Ele veio trazer o despertamento espiritual. Ele veio espalhar a sua palavra fazendo discípulos e assim deixando estes para que quando ele voltasse ao Pai, esses discípulos, formando depois em apóstolos, pudessem espalhar a sua palavra, espalhar o cristianismo. Ele morreu por nós, porque só ele poderia fazer isso. E Deus deu o seu único filho para isso. Se há uma prova de amor maior do que essa, eu desconheço. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Como diz em Mateus 10, no versículo 34 e 35. Mas o que quer dizer isso? Ele veio pegar os seus e formar unidade, como a sua igreja, uma unidade, um só corpo, e separar os seus dos do mundo. Então, espada é aquilo que corta, então é o que separa. Então, ele não veio para normalizar os pecados do mundo, não. Ele veio para dizer a verdade. Quem mais falou sobre inferno, ir para o inferno, foi Jesus. Porque há um engano de achar que o Antigo Testamento era o próprio derramar de sangue. E o Novo Testamento, como é o tempo da graça, então Jesus é só amor. Não, queridos. Jesus não veio mudar a palavra, a própria palavra, não. Ele veio endossar a sua palavra. Jesus é o Deus Filho, é a Trindade um só. Então, não seria muito contraditório que ele viesse no Novo Testamento para dizer, não, estava tudo errado no Velho. Não existe não, queridos, porque ele não erra. Então, ele veio confirmar aquilo que eram pedidos e que era um sacrifício, ele se fez como o próprio sacrifício. Ele foi o próprio Cordeiro, para que não precisasse mais haver sacrifícios de animais para honrar a ele mesmo. Não. Ele veio para dizer, olha, eu sou o próprio sacrifício. E eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância.
Mas eu não vi aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e os pecadores acharem que eu vou aceitar. Não, eu vim para os que estão doentes, eu vim para os pecadores. Mas eu não amo o pecado. Eu vim para transformar através do amor da minha palavra. Eles me ouvirem, se encherem, renunciar à sua carne. É bem diferente do que esse mundo prega como verdade, como uma normalização de tudo. Esse é Jesus Cristo. Um cristão, então, ele não pode ser dominado pelo mundo. Ele tem que ser totalmente dominado por Jesus, pelo Deus, pelo Salvador que morreu na cruz para salvar a mim e a você. Esse é o cristão. O cristão, verdadeiro cristão, aliás, o cristão, porque não há falso cristão. Quem anda de maneira contrária ao que Deus veio pregar, a palavra do Senhor, então não é cristão, é um religioso, é alguém que quer sobressair e trazer o engano na vida das outras pessoas. Mas o cristão, ele é dominado pelo Deus, pelo cristianismo, e ele é a habitação do Espírito Santo. Então não tem como ele amar ao mundo, nem concordar com o que o mundo concorda, não. De maneira alguma. Ser cristão é entender que não faz parte desse mundo. Está aqui de passagem. O cristão ele não será a diferença na sociedade enquanto ele continuar parecida com ela. Esse não é o cristão. O cristão só fará a diferença na sociedade quando ela distinguir o nós deles. Quando a sociedade vê em você, que pode até lhe dizer, é o chato, é o santo que se acha. Não pode falar isso na frente dele. Ou então com outros olhares, um olhar que um coração mais quebrantado e diz, tem algo diferente em você, tem uma luz que te ilumina, você me traz paz. Esse é o cristão. Ele veio para ser amado e ele vem para ser odiado por aqueles que não querem renunciar à sua carne. Enquanto o cristão ele for diferente, for igual ao mundo, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que ele decide ser diferente, ele decide ser imitador de Cristo, assim como Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, então sim, ele vai ser diferente do mundo, mas ele vai ser igual a Cristo. E não é fácil ser cristão. E na Bíblia não diz que seria, não. Mas que vale muito a pena. Como nós vamos falar de ideologia, eu quero trazer um conceito, o conceito de ideologia para vocês. Composta pelos vocábulos gregos eidos, que indica ideia, e logia, com sentido de raciocínio, significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individualmente, seja em sociedade. A ideologia se apresenta como aquilo que seria ou é ideal para um determinado grupo. O que na teologia, o que a gente como cristão conhece como cosmovisão, é a minha visão do mundo. Seria mais ou menos isso o conceito de ideologia. Eu abraço aquela ideia e é aquilo, e eu estou atrelada àquele determinado grupo e é aquilo. A verdade é aquela, mesmo que ela seja diferente da verdadeira verdade, mesmo que ela não faça sentido, mesmo que ela chegue ao cúmulo do absurdo. Isso são as ideologias.
O verdadeiro cristão ele deve ter cuidado com o que é proposto pelas filosofias humanas ou qualquer outro instrumento de dominação que haja através do convencimento e que não seja segundo Cristo. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 8, fala: tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Romanos, no capítulo 16, verso 17 e o 18, ele vai dizer: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações simples. É a própria Bíblia que fala. E em Efésios 5, 6, nos diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que o cristão deve pregar? Ele deve pregar o ideal de Deus, de Cristo, a palavra da cruz, a loucura, o que parece loucura para os homens, mas é glória para Deus. O que é escândalo para os judeus, o poder de Deus. O evangelho do qual o apóstolo Paulo não se envergonhava. E por que fala aqui de escândalo para os judeus? Porque Jesus veio para o seu povo judeu e o próprio povo não aceitou. Tanto que até hoje eles esperam o Messias. E é por esperar esse Messias que eles serão enganados agora nos últimos tempos, quando surgiu o anticristo. Porque o anticristo vai os convencer, vai trazer uma paz para o mundo, uma solução para o mundo e vai se apresentar como Messias. E só nesse momento é que os judeus vão ver que Jesus era o Messias. Mas até então, o cristianismo é loucura para os judeus que não convertidos ao cristianismo, porque eles não creem em Jesus como Messias, eles aguardam, eles queriam, afinal, um Messias que trouxesse a libertação do seu povo das mãos dos romanos. No entanto, Jesus veio como um filho de um carpinteiro, um homem simples, que não tinha uma aparência que sobressaía sobre os outros, não. Era um homem simples que se confundia com os outros. Somente quando falava e que com sua sabedoria e com seu amor e com seu poder, porque era homem e Deus ao mesmo tempo quando encarnado na terra, aí sim poderia ver que havia algo diferente. Mas caso contrário, ele era um homem igual aos outros, tanto que quando Judas o traiu em troca de moedas, os soldados pediram para que quando ele chegasse Jesus, ele desse um sinal, porque não saberia o que era. Por isso que Judas dá um beijo em Jesus, porque ele era semelhante aos outros. Então não tinha como saber quem era ele. Por isso, Jesus é simples e ele é um escândalo para as outras religiões. Por isso que é uma afronta às outras religiões e seitas. Por isso que a Bíblia é o livro mais perseguido. E ninguém conseguiu acabar com a Bíblia, fazer a igreja calar. E nunca conseguirá.